Módulo 10, correspondente, estamos imaginando a aula de 2 de abril, quinta-feira. A ideia é trazer, nessa impossibilidade de aulas presenciais, trazer linhas básicas daquilo que seria tratado presencialmente em aula. E nessa quinta-feira nós entramos numa fase muito importante da nossa disciplina, que busca tratar da relação de emprego, a relação correspondente ao contrato de trabalho. Pois assim trata a CLT, sem definir o contrato de trabalho, lá diz que corresponde à relação de emprego. Isso porque, na verdade, a relação de emprego correspondente ao contrato de trabalho é um fato. Sempre que ela se estabelecer, independentemente de contrato, ela será reconhecida e deverá ser praticada nesses modos. É a aplicação do princípio da primazia da realidade que abordaremos adiante. Nesse momento, quando se fala em formação do contrato de trabalho, se tem quando, e ela se dá quando se fazem presentes basicamente os requisitos do artigo 3º da CLT. É lá que estão os 4 requisitos que compõem a relação de emprego. É bem verdade que com as reformas trabalhistas, um deles foi bastante alterado, que cria-se mais um tipo de empregado, um empregado que pode ser chamado de intermitente, mas isso também nós vamos ver oportunamente. Importante, de novo, usar as mãos, para que a gente entenda que do gênero trabalho, as espécies são várias. Nós vamos dedicar ao contrato de emprego, ao empregado, mas tem o prestador de serviço, o autônomo, o representante comercial avulso, eventual avulso e assim por diante. Pois bem, mas a relação de emprego é um contrato particular que tem na sua marca a subordinação. Subordinação é um dos requisitos do artigo 3º, que lá estão postos como pessoalidade, não eventualidade, subordinação e dependência. Todos esses critérios é o que nós pretendemos fazer um breve exame de hoje para ajudá-los na busca de avaliação destes elementos, que é a matéria de hoje. Vejam que já tratamos que o nosso objeto principal no direito do trabalho é proteger o empregado, a relação de emprego, o contrato de trabalho. Mas é óbvio, se nós pretendemos estudar uma espécie destas aqui postas, eu no mínimo tenho que conhecer as demais para distingui-las e, identificando o contrato de trabalho, aplicar aí os direitos e obrigações relativas a este contrato. Pois entre os direitos e obrigações, antes mesmo de iniciar a observação dos requisitos do artigo 3º, é importante a gente saber que a obrigação principal do trabalhador é prestar o trabalho, com características de boa-fé, adequação, pontualidade, dedicação, e essa é a sua maior obrigação, quase um dever de fidelidade ao seu empregador. A isto correspondem alguns direitos e que eles se cruzam reciprocamente, porque a obrigação principal do empregador é pagar o salário e atribuir trabalho a este empregado, de modo que se cumpra o objeto do contrato de trabalho. O empregado tem a obrigação de prestar esse trabalho e tem o direito de receber seus salários pontualmente, direito a um ambiente de trabalho adequado e saudável, direito a receber o cumprimento de todas as obrigações legais além do salário, contribuições previdenciárias, recolhimentos de fundo, direito a férias e assim por diante. São obrigações e direitos que, como disse, se confundem com os próprios direitos e obrigações do empregador. O empregado tem o dever de ser tratado com adequação e urbanidade, e o empregador deve tratar os seus empregados com dever de urbanidade. Mas a principal obrigação do empregador é pagar os salários, juntamente com esse, que é justamente da natureza do contrato de trabalho, que é alimentar. Quem trabalha como empregado faz para a busca do seu sustento, para buscar o alimento, daí a expressão ser caráter alimentar, e portanto essa é a obrigação principal do empregador, pagar os salários. Como ele é também obrigado a manter um ambiente de trabalho adequado e saudável, rígido, que proteja as condições de saúde física e mental do trabalhador. É sua obrigação o dever de zelo por um ambiente de trabalho nestas condições. Junto com isso, por óbvio, ele tem o dever de cumprir pontualmente todas as obrigações relativas e incidentes ao contrato de trabalho, cumprindo prazos, cumprindo depósitos de fundo de garantia, cumprindo alcance de férias nos prazos e moldes legais e assim por diante, todas aquelas regras, que não são poucas, que incidem sobre o contrato de trabalho.
Pois, voltando ao princípio da primazia da realidade, um princípio fundamental do direito do trabalho, na medida em que a formação do contrato de trabalho ela pode ser, como qualquer outro contrato, estabelecida com clareza, escrito ou não escrito pelas partes. No direito do trabalho não há essa formalidade. É óbvio que sempre que fizermos obrigações que possam ser previstas e formalmente contratadas, nós temos um pouco mais de clareza no que significa a obrigação de cada uma dessas partes. O fato é que o direito do trabalho estabelece o contrato de trabalho mesmo sem formalidades. Quero dizer com isso, e voltando então ao princípio da primazia da realidade, que é o direito do trabalho, o que mais interessa é o estabelecimento do trabalho com características do trabalho, gênero, com características de emprego, aquelas que veremos a seguir. Sempre que se estabelecerem e se identificarem esses requisitos da condição de emprego, não importa o nome que se dê ao trabalho, não importa a formalidade do papel que se dê, a formalidade contratual que se dê, existindo as características do trabalho como empregado, empregado será. É o fato trabalho que atrai a regência jurídica. É o fato trabalho que, se for feito com características de emprego, será ensejador do reconhecimento dessa situação. Por isso se diz, e assim se chama, primazia da realidade. Ao direito do trabalho interessam os fatos e não as formalidades. Não fosse assim, não existiriam empregados, que é uma forma, uma espécie de trabalho bastante cargosa, de um custo razoável, e que, não fosse assim, seríamos todos sócios, parceiros, prestadores de serviços e assim por diante. Por isso é que, no desenvolvimento até daquele principal princípio da proteção ao hipossuficiente, sempre que nós fizermos um trabalho com características do artigo 3º, nós vamos ter o estabelecimento de um contrato de trabalho, ainda que não formalizado pelas partes. Será autorizada a incidência das regras protetivas da CLT e ordenamento anexo e acessório, que por primazia, por prestígio da realidade, é ela quem decide e define a forma de aplicação do trabalho. Essa primazia tem duas formas de ser aplicada. A primeira delas diz respeito, tem um fundo branco aqui chato. A primeira delas diz respeito à aplicação que eu chamo de externa. Reconhecer se uma relação de trabalho é de trabalho e emprego ou se é de alguma outra espécie de trabalho. Se for de emprego, não importa que eu trate alguém por prestador, por sócio, por representante comercial, se eu aplicar a ele condições típicas de um emprego, empregado será. Então a primeira aplicação significa dizer se ele é empregado ou não. Mas há uma segunda aplicação que eu costumo chamar de aplicação interna da primazia da realidade, que é justamente se alguém já é empregado, se tem a realidade correspondente aos direitos contratados. Por exemplo, não basta eu contratar uma jornada qualquer no papel, formalizá-la e o empregado praticar outra. Eu tenho que pagar e cumprir estes pagamentos correspondentes ao trabalho realizado na forma praticada. Não adianta eu contratar alguém, por exemplo, como auxiliar administrativo e fazer o seu trabalho, este trabalhador do gênero, como empregado, tendo horário a cumprir, subordinação, todas as características do artigo 3º, porque será considerado como se fizer trabalho de advogado, como advogado. Então, dentro já do contrato de trabalho, a primazia serve para se dar valor, se dar relevância, se dar supremacia e primazia ao fato trabalho. Se eu estou contratado como auxiliar administrativo e pratico um trabalho de gerência, é a condição de gerente que vai me dar os direitos correspondentes e não aqueles formalmente contratados. É um prestígio à realidade em detrimento à forma, na medida em que forma e papel aceitam todos. Então esse se trata assim de um dos mais importantes princípios do direito do trabalho, na medida em que garante que quem trabalhar como empregado terá os direitos correspondentes. Ah, mas era um contrato social, tinha 0,1%, está registrado na junta comercial, pouco faz, pouco interessa. Se esta pessoa, a despeito de formalizada com outra espécie de trabalho que não emprego, se trabalhar como empregado, empregado será. É, portanto, como eu costumo dizer também, um princípio asseverador
do contrato de trabalho, asseverador da realidade, que em havendo trabalho com características de emprego, nesses moldes haverá de ser considerado e o tratamento legal que vai a ele se destinar será o de empregado, com a aplicação das regras correspondentes.